Nós vamos falar do setor industrial como um todo, porque esse foi um sinal aí que gerou muitas discussões quanto ao ambiente de negócios no Brasil, essa questão tributária que estava sendo colocada agora, sobre a necessidade de se rever todos os pontos que entram no chamado custo Brasil, para a gente conseguir alavancar e atrair mais investimentos. Nós vamos falar sobre isso agora com o Renato da Fonseca, que é gerente executivo de economia da CNI, a Confederação Nacional da Indústria. Renato, boa tarde. Boa tarde, Denise. Boa tarde, os ouvintes da Jovem Pan. Bom, Renato, antes de nós começarmos a conversar, eu queria ressaltar que o Ministério da Economia divulgou algumas postagens aí pelas redes sociais, dizendo o seguinte, que lamenta a decisão global e estratégica da Ford de encerrar a produção no Brasil. A decisão da montadora distou da forte recuperação observada na maioria dos setores da indústria no país, muitos já registrando resultados superiores ao período pré-crise. O Ministério trabalha intensamente na redução do custo Brasil, com iniciativas que já promoveram avanços importantes. Isto reforça a necessidade de rápida implementação das medidas de melhoria do ambiente de negócios e de avançar nas reformas estruturais. O caminho é esse mesmo, agora não basta lamentar, não é, Renato? Olha, o caminho é esse, tá? A gente vem batendo nessa tecla já há bastante tempo, ou seja, não é um diagnóstico novo. O Brasil é um país caro e um país inseguro, né? É uma frase famosa, não me vem à mente no momento o autor, não lembro se foi o Sino ou o Delfim, mas que dizia que o Brasil é um país que até o passado é incerto, Pedro que a gente Malan. tem mudanças. Pedro Malan, desculpa, tá? E nesse sentido, e é verdade, você tem mudanças, né, julgamentos no Supremo e a coisa volta, tá, para trás, né? Então você tem um custo de se adaptar às novas legislações, às várias mudanças. A questão tributária, esse é um dos maiores problemas, o que a gente tenta eliminar com a reforma. E você tem que se preparar para conhecer a tributação nos 27 estados. É difícil no Brasil até vender de um estado para o outro, né? E isso tudo prejudica a competitividade. Então, o caminho é por aí, são as reformas estruturais, redução do custo do Brasil, mas a gente precisa avançar, porque os outros países também estão avançando, né? Então, mesmo, não dá para dizer que não houve avanço nos últimos anos, tanto nesse governo quanto nos governos passados. Tivemos avanço. Agora, os outros países também avançaram e isso vai deixando o Brasil para trás. Agora, a gente tem até a discussão de uma reforma tributária já no Congresso, de algumas mudanças importantes. Já tivemos a Lei de Liberdade Econômica, estímulos aí, avanços nas concessões de infraestrutura, mas o Brasil ainda tem um longo caminho pela frente, né, Renato? A gente vê as coisas acontecerem, mas os resultados mesmo não são alcançados, porque ainda há muito a ser feito, né? Isso, Denise, é que quando a gente fala reformas estruturais, é isso, são reformas que tem que mexer com a estrutura inteira e demora, né? Eu vou te dar um exemplo de uma das mais importantes e a que mais tempo vai levar para gerar resultados, que é a questão da educação, tá? Não é um assunto novo, a gente sabe que a gente precisa melhorar a qualidade da educação no Brasil, né? Os testes da OCDE com o PISA mostram a deficiência em termos de aprendizado das crianças brasileiras, e isso vai avançando na população. Quanto tempo leva para você melhorar? Se eu acertar a partir desse ano, por exemplo, e conseguir ter um novo sistema, vai levar exatamente o ano da criança entrando lá na primeira série e saindo no final do ensino médio ou de uma universidade. Ou seja, vai demorar quase uma geração. Então, isso a gente precisa trabalhar. A gente tem hoje, por exemplo, a nova lei do ensino médio, é preciso ser implementada. A gente, infelizmente, tem um ensino médio voltado para fazer o ENAI. Só que menos de 16, 18% consegue chegar na universidade. O que acontece com os outros alunos? E aqueles quase 40, 50% que abandonaram o ensino no meio do caminho? Eles não têm profissão, eles não têm o que fazer. Então, a produtividade desse trabalhador jovem, quando tenta entrar no mercado, é muito baixa, né? Então, se a gente consegue
passar para um sistema onde o jovem tem a oportunidade de, junto com o ensino médio, aprender uma profissão, e aí ele vai decidir se ele vai para a universidade ou se ele vai trabalhar, mas quando ele chegar no mercado de trabalho, ele vai ter mais oportunidade, vai ter um salário mais alto e o país vai ter uma produtividade mais alta. Então, é um conjunto de medidas, você citou em infraestrutura, na questão da reforma tributária, na questão da burocracia, na questão do comércio exterior. Ou seja, a gente precisa trabalhar em todas essas linhas de ação, tá? E sempre levando em conta que a gente tem um problema sério. É um governo que não tem muito gás, né? Nem os governos estaduais e nem o governo federal. E tem a questão tributária que pesa muito. Se discutiu demais o quanto de incentivo que a indústria automobilística teve, mas isso não impedia que nós tivéssemos um carro muito caro, em que a questão do tributo estava lá presente claramente. Quando você via a composição do preço de um veículo, os impostos tinham um peso dos mais relevantes, né? E pior, Denise, quando você tenta exportar esse veículo, você manda tributo junto com eles, porque o sistema é cumulativo. Tanto que foi criado o Reintegra, para tentar devolver parte desses tributos e reduzir o preço nas exportações, foram reduzidos, mas isso são todos que a gente chama, são tentativas de soluções de curto prazo. Ou seja, por que existe demanda por incentivos fiscais? Por que vários setores estão brigando por isso? Porque a gente tem um custo Brasil alto. Então, o melhor caminho é resolver o problema que atinge todas as empresas. Então, fazer a reforma tributária é prioridade. O imposto de valor adicionado, aonde você tem crédito e débito, ou seja, na medida que a cadeia vai avançando, você vai comprando insumos, paga tributos naqueles insumos, você desconta esse pagamento quando você for vender o seu produto. E aí cada um pagando o mesmo tributo, com a mesma alíquota, uma coisa igualitária, sem gerar distorções, e quando você for exportar, você não leva tributo, você consegue competir no mercado externo. Porque a gente não pode se iludir. O Brasil é um país grande, é um mercado consumidor grande, é por volta do 10º maior mercado consumidor do mundo, mas representa apenas 10% do mercado norte-americano. Ou seja, o percentual do mercado brasileiro em relação ao mundo é muito baixo. E as empresas que estão aí hoje, mundo afora, estão competindo no mundo. Então não é só para vender no Brasil. Tem que estar produzindo aqui e poder vender para fora. Senão, a empresa não vai ficar dentro do Brasil. No caso da indústria automobilística, especificamente, houve um momento que se pensou que o Brasil poderia ser uma plataforma de exportação e aconteceu exatamente o inverso. Tem empresas que se ajustam às condições de produção local, né, e acabam obtendo bons resultados, mas estrategicamente, do ponto de vista global, o Brasil tem muitas deficiências, ineficiências e dificuldades, né? Exatamente. Por exemplo, toda a burocracia. É difícil exportar no Brasil, é difícil importar. Digamos que eu seja uma autopeças e eu faça um produto de alta qualidade. A gente tem várias dessas aqui no país. Aí eu vou tentar exportar para também... A minha peça está no carro feito no Japão, feito nos Estados Unidos, feito na Europa. Eu preciso entregar essa peça com datas determinadas, né? Hoje em dia, as empresas minimizam o tamanho dos estoques, porque isso custa, né? Isso tem um custo alto. Só que para isso eu preciso ter uma logística eficiente e eu não posso ter burocracia no meio do caminho. Se a minha peça, ao sair, demora porque tem algum problema de fiscalização, algum problema na saída do porto, ou o porto está entulhado de caminhões de soja, como acontece com o Porto de Santos, e aí você dificulta a saída até de outros produtos. Se isso acontece, eu não entrego a minha peça, eu perco o meu cliente. Então, para o Brasil entrar na rede global de produção, e a gente precisa fazer isso, eu preciso eliminar essas burocracias, eu preciso reduzir as taxas e tributos que incidem, eu preciso rever também a tributação sobre as empresas. Sobre empresas que têm aqui filiais lá fora e lá e filiais aqui. Eu não posso tributar duas vezes nos dois países que a empresa se situa. E hoje esse tipo de situação acontece no Brasil. Então a gente precisa, falando popularmente, dar um banho de loja. Eu preciso mudar a minha legislação para ser uma legislação que estimule a produção e que dê competitividade às empresas. E além da questão da educação, por exemplo, que você citou, a qualificação profissional, ainda tem o custo de contratação, que é um outro lado, né, do custo Brasil. Isso, a gente teve avanços no governo do Temer, teve uma mini reforma trabalhista, né? É preciso, é um assunto que o debate vira muito emotivo, né? Começa a discussão de tirar direitos. Eu acho que a gente, primeiro, para ter direitos, as pessoas precisam estar empregadas.
essa quantidade de pessoas desempregadas, elas estão sem direitos, então a gente precisa avaliar se o sistema está funcionando, né? Se os aparatos de segurança, de garantia de emprego está funcionando. Alguns sim, outros não. É uma discussão que precisa ser tida. A gente teve que, durante a pandemia, reajustar rapidamente, passar para home office aqueles trabalhadores que poderiam trabalhar em home office. A legislação não permitia isso. Teve que fazer uma medida provisória para permitir uma troca rápida. Senão tinha que ser uma discussão, fazer um acordo coletivo. Ou seja, a gente não está permitindo uma adaptação dos processos produtivos tão rápido como está acontecendo no mundo, nos países concorrentes, né? Essa é a questão burocrática que tem no Brasil, que atinge a questão trabalhista, que atinge o pagamento de tributos, que atinge a permissão para uma empresa operar aqui dentro, né? Às vezes ela fica um mês esperando essa permissão, pagando aluguel, pagando tributos e não consegue operar, né? Ela faz um investimento, ela tem custo e não tem receita, né? Você paga tributos antes de ter receita. Tudo isso precisa ser revisto no arcabouço legal brasileiro. Agora, para encerrarmos, em relação ao comentário postado aí pelo Ministério da Economia, de fato houve uma recuperação importante da indústria no pós-pior momento aí da pandemia, mas a indústria já está com uma defasagem em relação a crises anteriores que o país enfrentou, não é? Sim, Denise, esse é o grande desafio. Ou seja, não se pode discutir que a gente teve uma recuperação rápida, quer chamar de recuperação em V? Ok, tá muito, praticamente isso. Caiu um forte em março e abril e recuperou rapidamente os outros meses. Isso aconteceu na indústria, isso aconteceu no comércio e vem lentamente acontecendo nos serviços que ainda ficaram, alguns deles fechados. Só que nós voltamos à situação que a gente estava em janeiro de 2020. E aquela situação não era uma situação boa. O Brasil tinha mais de 10 milhões de desempregados naquele momento, fora toda a mão de obra de trabalho informal. A indústria, na verdade, ela não cresce desde 2010. Se você pegar os dados de produção física da indústria do IBGE, você percebe isso, né? Então, o grande desafio é esse, não é recuperar o que se perdeu com a pandemia. Isso foi importante, medidas do Congresso Nacional e do governo federal foram muito importantes, permitiram essa recuperação. Agora a gente tem que pensar daqui para frente. E aí entram essas reformas. Eu concordo muito com a nota do Ministério dizendo temos que fazer as reformas estruturais, combater o custo Brasil, mas temos que fazer. Existe mais de meia dúzia de projetos sobre infraestrutura no Congresso que precisam ser aprovados, reforma tributária precisa ser aprovada, a gente tem que rever a legislação ambiental para dar mais transparência, evitar a insegurança jurídica, ou seja, precisamos agir para poder fazer o país voltar a crescer acima de 3% ao ano. Voltar ao que a gente estava nessa última década foi uma década praticamente perdida. A gente vinha nos últimos 3 anos crescendo a 1,6%, 1,7% ao ano, ou seja, muito pouco para um país que quer chegar ao nível dos países desenvolvidos. Ouvimos o Renato da Fonseca, que é gerente executivo de economia da CNI, a Confederação Nacional da Indústria. Renato, muito obrigada, uma boa tarde. Denise, eu que agradeço a você e a atenção dos ouvintes do Jornal do Jovem Pan. Muito obrigado.